Excelente noite a todos. Gostoso ver num dia bem fresco todo esse monte de gente aqui para ouvir um pouco de Jesus. Espero que eu consiga trazer algo para que possamos refletir e principalmente vivenciar no nosso dia a dia. Eu lendo algumas passagens de Jesus, algumas dos seus ensinos, e pedindo uma nova inspiração para fazer uma reflexão lá no CEPEC, eu abri no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá contém alguns ensinos que, à primeira vista, ou uma leitura muito rápida, ao povo muito desatento, pode achar que ela é bem estranha, complicada. Inclusive, Kardec coloca naquele título, capítulo, a moral estranha ou a estranha moral. E o título da espada é exatamente porque eu achei esse daqui, ó, Mateus 10, 34, que está no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23 até o 18, é o maior entre eles. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Essa e algumas outras são alguns dos ensinos de Jesus que traz um pouco de confusão, porque olha que Jesus fala, passa para os seus ensinos em Mateus capítulo 9, que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer uma espada. Para podermos compreender um pouco isso que Jesus trouxe para nós, quando formos estudar os seus ensinos, temos que prestar muito bem atenção que Jesus estava falando há 2024 anos atrás, mais ou menos. Com um povo que não tem uma cultura igual à nossa, menor, os costumes da época e com um vocabulário mais reduzido, né? Então, quando todo o ensino de Jesus, nós temos que pensar nisso. O povo, os costumes, a época que ele falou e pelo grau de entendimento das pessoas. O que os profetas falavam, a qual nós encarnados provavelmente não compreendia corretamente. Os profetas falavam que ia vir Messias, que ia tomar tudo, ia mudar, ia transformar, e o povo, por não ter tanto conhecimento, acreditava que ia ser como? Na forma que era, sempre foi naquele tempo, através de guerra, de luta, de conquista, entendeu? Então Jesus estava falando a um povo que só entendia daquela forma. Então o que eles falam? Jesus estava tentando trazer, ele falava em parábolas e ensinos, usando o momento. Então vamos tentar, então, já pescando isso, entendendo o que Jesus estava falando para aquela época, com aquele povo, naquela situação e através dos ensinos antes dele. Vamos começar a palestra agora. Não pensei que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz. Eu dividi em duas partes essa palestra. E eu quero aqui abordar um pouco a paz. O que era paz naquela época? Alguém tem alguma noção de paz naquela época? Naquela época, raros que tinham paz. Profetas tinham paz naquela época. Tirando ele, não tinha paz. Qual que era a paz naquela época? A paz naquela época era muito bem confundida como acomodação, tranquilidade, sossego. O que a maioria do povo tinha? Perseguição, escravidão. Dependendo da falta, era colocado a galhas até, no castigo de servir na galha até a morte. Alguém sabe o que é galha? Aquele navio onde o motor era o remo, só que você saía dali morto, quando você era condenado ali. Então era só sofrimento. Então o povo naquela época entendia paz, a retirada disso deles. Então eles queriam o quê? Parar de sofrer. Eles queriam ter o seu cantinho, trabalhar e ter um pouco de dinheiro justo para ele. Não dar tudo, vamos supor, César, e quase nada a eles.
Então, isso aí gera o que para as pessoas? O que na cabeça daquela época? Não era uma paz, porque a paz, como bem falado na prece, é um problema, é você solucionar os problemas. Aquilo era o quê? A retirada do problema para você viver no sossego sem adversidade. A adversidade não traz paz, traz tranquilidade, traz sossego. O sossego, olha a definição de sossego: ação ou efeito de sossegar, descanso, repouso. Quando você está no repouso, você está inerte, sem aprendizado, sem crescimento. Você começa a crescer a partir que você sai do repouso, em movimento. A definição de paz é estado de calmaria, de harmonia, de conduzir e de tranquilizar. Harmonia interior. Tranquilidade, a diversidade das coisas. Então, aqui, para dar um contexto legal, eu vou trazer um ensino. Quem já leu o livro Renúncia? Vocês vão entendendo conforme eu for falando a palestra. Quem já leu o livro Renúncia? Então, já leu? Então, o restante vai ter que ler para compreender um pouco. O livro Renúncia foi psicografia do Chico, orientado por Emmanuel, mas o autor é Alcione. Alcione era do nosso planeta, por ela procurar a paz do jeito correto, ela evoluiu e foi para a constelação de Sirius. E ela tinha, nas suas encarnações, seu companheiro de encarnação que não seguiu o seu processo evolutivo e estava na constelação nossa aqui. Está na Terra. E ela vinha de lá, pelo amor universal, acompanhando as suas encarnações, e ela já evoluída em outro orbe, evolução muito maior. Viu que o nome dele no livro é Carlos, ia reencarnar. E ela, preocupada e querendo ajudá-lo mais uma vez, pede orientação ao seu mentor espiritual de lá, que é Artêmio. Artêmio de pronto falou: não, você não vai reencarnar. Quero que você pense e eu vou pegar a orientação. Mas eu quero deixar uma reflexão para vocês. Para você. O Artêmio fala: Alcione, não poderá, se for permitido, não poderá haver acordo entre o vício e a virtude. Ele só fala isso, sai, depois vem a permissão e Alcione reencarna. E o livro está aí para vocês verem, que vocês vão ficar apaixonados pelo livro. Acordo. O que gera acordo? Por que procuramos acordo? Olha que ensino grande que vem lá de uma outra constelação. O sossego gera acordo. Nós fazemos muitos acordos ruins para termos uma estabilidade nada correta. Fazemos muitos acordos no nosso dia a dia que não nos vamos dar uma paz para ter sossego. Acordos em negócios empresarial a benefício, para ter um sossego e lá na frente não precisar de dinheiro, não precisar de nada. Porém, esse acordo para trazer sossego, não evolução e prejudicar muita gente. O acordo é coisa do mundo. O acordo é coisa da matéria e dos vícios da carne, das nossas imperfeições. A virtude. O que é a virtude? A virtude só se tem conquistando, derrubando os nossos vícios, controlando e modificando-nos através da moral. Isso é a virtude. É você ter 3 coisas na sua casa, sabendo que uma delas você não vai usar e dá para uma pessoa, mesmo que esteja novinho, você não vai usar, vai deixar estragar. Isso é um dos pontos da virtude. E mais ou menos isso é o contexto total que eu vou falar da primeira parte, tá? Vamos agora para um texto lá do Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104. Agora eu olho, Paulo, para não errar. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se antes essa afirmativa do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Quantas e quantas encarnações estamos nessa? Atrás de facilidades do mundo.
facilidades pelo prazer, pelo bem-estar, mas não aquele bem-estar controlado, exagerado, exacerbado, fala, né? Muitos e muitos, se pensarmos, se essa encarnação nossa é a nossa melhor, imagina a passada. E o que vem da passada em reflexos, em impulsos? Não nos domina, mas é um impulso aonde gostamos tanto dela, porque tem muitas e muitas encarnações. Aí é a dificuldade. Por isso que Emmanuel fala que ela está visceral, dentro das vísceras, amarrada em nós. É coisa que já vive com nós. É difícil a gente vencer isso. Mas há como. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidado. Rodear-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade, e ausentando-se o homem dos movimentos da vida. Ociosidade é sossego, querer ficar sossego sem fazer nada. Olha Artêmio aconselhando Alcíone, e depois Jesus passando para nós. Provavelmente Jesus foi dar uma palhinha lá, né? Foi dar umas instruções lá para trazer para cá para nós, né? Garantias exteriores. Quantos negócios mal feitos na visão espiritual, o muito bem feito na visão material, para garantir tranquilidade, para garantir estabilidade, ou uma posição, sei lá, diferente, apenas uma visibilidade onde não precisamos tanto dela. Sei lá, vamos pensar, né? Servidores. Como gostamos de mandar, principalmente, não vou falar, senão a gente apanha, os homens não apanham, né? As mulheres adoram mandar em nós, né? Mas é só uma brincadeirinha para a gente dar risada, né? Todos gostamos muito de mandar fazer, ficar sentado, pedir, ou donos de empresa pedir mais que o necessário. A pessoa está fazendo um relatório, pega um café lá para mim. Isso vem muito de dentro de nós mandar. Muito de encarnações, mandando. Isso vai causando a nossa ociosidade. Em levantar, em fazer, levantar, cair, se machucar e ver que só mandar, outro pode cair e se machucar. Então, criar um pouco de empatia nisso. O homem, com sua mentalidade acomodática, costuma ainda sonhar com a felicidade conquistada sem esforço. Quem quer ganhar na Mega Sena? Acho que todos, né? Por que não ganhamos? Talvez não merecemos, ou talvez a misericórdia do nosso Pai não dá isso para nós, para não fazermos, não ficamos na ociosidade, no sossego, não cresçamos. Possamos dar dinheiro para quem precisa crescer e precisa passar para aquele momento. Nós tiramos os momentos deles. Desígnios, coisas de Deus. Eu há um bom tempo já não quero ganhar muito dinheiro não, porque eu tenho medo dele. Tenho muito medo dele. Buscai a mentirosa paz da ociosidade e desviar-se à luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Ah lá, quem quer muito dinheiro, quem quer ficar parado numa rede, com todos os servinhos, passarinho cantando para ele, bichinho ali, cuidando do ambiente. Mas qual que é o crescimento aqui? Nenhum. Não se vê crescimento, paz. Só se vê ociosidade, só se vê sossego, não fazer nada. Eu vou contar, vou falar rapidamente uma biografia gigantesca, mas vou funilar em 3 palavras, que não vai dar para falar sobre ela, mas dá para vocês terem uma ideia pequenina. Alguém já conhece Siddhartha Gautama? Gautama, né? Gautama.
Gautama. Coloquei ele aqui. Gautama. Então, vocês sabem, vivia no palácio, tinha tudo ao seu dispor, não tinha movimento para ele, porque faziam o movimento dele, ele não davam as oportunidades para ele, quer dizer, não colocavam ele à disposição de coisas para crescer. Então, assim, Buda, no seu início, não fazia nada, não tinha nada, era ocioso, sossegado demais. Até porque não o deixava, mas ele também não fazia. Em alguns relatos espíritas dizem que houve uma inspiração, seu mentor. E dentro da biografia não, foi que ele cansou. Eu prefiro o seu mentor, que é mais direcionado, acho que muitos sabemos como ele trabalha. Ele cansou desse movimento e quis conhecer, e saiu no mundão. Ali ele teve contato com todas as dificuldades, não vamos se estender aqui em tudo. Tendo esse contato, ele foi aprendendo com isso, com as dificuldades, ele foi aprendendo com a problemática, com o sofrimento, com a dor, com a perda, com a fome, com tudo. Ele foi aprendendo com isso, absorvendo tudo isso. Em vez de ele se revoltar ou voltar ao sossego, ele foi tirando a essência, como bem falado na prece, a essência do problema, que é nos direcionar, que é nos evoluir, levar nós para o alto. O que deu? Se iluminou, seus ensinos até hoje falados em muitos lugares, como eu estou falando aqui. Pensemos, é melhor estar no sossego, o que o povo queria, que Jesus viesse, tomasse todo aquele reino através de uma falsa paz, de uma guerra, matando quem não concordasse, botando à escravidão quem era contra ou foi subjugado pelo seu domínio. Isso que o povo, não Jesus, mas isso que o povo queria. Isso era fácil. O povo escolhido dominando os outros. Os que não queriam morria e os que eram fracos subjugados. Isso era a mentalidade. O que esse povo queria? Sossego, porque eles eram oprimidos. Como eles eram oprimidos, eles não tinham muita coisa, eles sentiam dor. Em vez de aprender com a dor e nas próximas encarnações estar melhor ou crescer com isso, não, eles queriam uma coisa que resolvesse. E foi onde eles interpretaram erroneamente todos os ensinos dos profetas, que era o certo e que o Messias ia fazer isso. Daí quando vem Jesus, ele faz tudo o contrário, que dá toda essa maravilha para nós, né? E para eles não foi muito bom até que entenderam. Outro exemplo de paz do Cristo, paz universal. Buda não conseguiu a paz do Cristo, por quê? Porque ele veio antes, então ele teve a paz universal. O que Cristo trouxe para nós? A sua paz. Essa paz universal, a qual nós chamamos de paz do Cristo, que é em comunhão com Deus, paz universal. Quem era perseguido após a morte de Jesus? Os cristãos foram muito perseguidos. E o maior despertar do cristianismo, não era nem cristianismo ainda, porque o Paulo criou a denominação cristianismo depois. Mas quem seguiu Cristo foi perseguido. E quem vivenciava Cristo, entendia o ensino de Cristo, aprendia com isso, ajudava, quando era colocado aos leões, sentia medo, mas tinha paz. Tem relatos em livros dos Espíritos, que muitos deles eram retirados do corpo antes. Tinha o medo, mas não se abalava. Olha a paz, os apedrejamentos, as decapitações, naquela época dos cristãos que realmente entendia e se modificava. Eles iam até o seu martírio, o seu fim, com uma serenidade. Joana, mais para cá, a hora que está sendo queimada, Joana de Ângeles, o seu filho desesperado, que queria a paz do mundo, e ela tranquila, dando bronca. Olha, começou uma cantoria no seu ato de queima, na sua destruição do corpo físico. Ela estava em paz, mesmo com o seu filho desesperado. Quanto aprender com esses nomes, né? Vou dar mais um exemplo de uma paz mais aqui, perto de nós, mais palpável para nós.
que todos aqui devem ter filhos, se não tem filho tem netos, se não tem netos tem parentes, crianças, alguma coisa. Vamos supor que a criança, né, chega do seu pai e peça uma bicicleta. Seu pai não quer dar uma bicicleta e fala não, e a criança pede essa bicicleta. Daí continua se pedindo, você fala não, os motivos não importam, mas sai falando não, e vai indo, e não. De repente você está com o serviço, estressado, você chega, você fala não e bate. E continua não, você se cansa, daí você sabe que seu filho não está muito bem na escola, olha aí o acordo. Se você tirar uma nota, eu te dou uma bicicleta, uma nota boa. Aí vai a criança, se esforça só naquele momento, também aprendendo o que é um acordo, se esforça, a criança tira a nota e continua perturbando. Daí você chega, vê a nota, pensa em toda a perturbação, agora eu vou ter paz, pai compra a bicicleta, continua tirando nota, senão você não vai ter mais nada. A criança toda feliz te dá um momento de sossego. Por quê? Porque ela acostumou com o negócio, com os acordos mudando. Ela sabe que se ela fazer todo aquele processo de novo, vai te perturbar e você, cansado de ouvir, vai dar. E você fez o quê? O acordo e sossego, tanto para você quanto para ele, um pouco. Longe da grande paz. Que é educar, falar que não está o momento, eu não tenho, não posso, ou não é o momento. Ensiná-lo e conviver com aquela pedido que seria a conquista da paciência, da compreensão. Deu para ter uma noção de uma diferença de paz e de sossego, pessoal? Nós estamos aonde? Sossego. Não sei vocês, mas eu estou sossego. Por isso que eles me mandaram, por inspiração, esse tema. Eu devo estar mergulhado no sossego, porque eu devo estar até cego. Está nadando de braçada, assim. Jesus não trouxe a paz ao mundo exterior, mas os meios para cada um obtê-lo no seu íntimo. Qual que é o meio para nós obtermos a paz? Aprender, se instruir e seguir o Evangelho. Para nós, espírito, o manual do encarnado. Não existe nesse planeta nenhuma problemática que a solução não esteja aqui dentro. Não há, tá? Senão Jesus não trazia. Senão Kardec não separava, porque aqui é toda a moralidade de Jesus. E a moral de Jesus resolve tudo. Está tudo aqui. Esse é o manual. O plano de combate já estruturado no Evangelho Redentor, cuja sua indicação deveremos realmente viver. Jesus nos mostrou a facilidade de viver isso. Mas há uma complexidade, porque o egoísmo e a nossa querer ser ou estar numa posição, ou o nosso orgulho, nos bloqueia. Ele não tinha isso, para ele foi fácil. Os apóstolos de início foi a mesma dificuldade a qual nós estamos. Mas depois eles entenderam, foi fácil. Foi fácil de conquistar, mas a carne sofreu, mas foi muito fácil. Se buscarmos o triunfo, irmos atrás e conquistar mesmo, eu quero vencer. Corremos tanto atrás de trabalho, tanto atrás de um negócio bom, tanto atrás de uma viagem, corremos tanto atrás de um final de semana prazeroso, uma harmonia, sei lá. E por que não vamos atrás de uma transformação moral? Por que não vamos atrás da conduta do Cristo correta? Não consigo entender a diferença. Um pouco mais dolorido, né? Porque não gera aquele prazer momentâneo, é um prazer instantâneo. E isso procuramos na hora, ser aquele prazer. A transformação é um prazer único. Porém, é constante. A cada fase você vai se sentindo melhor. E aquele é um baque, e volta. Então isso aqui, esse reflexo aqui, dá mais
visibilidade para a nossa mente, para as nossas sensações. E o outro que é lento, se não ficarmos atentos em vigilância, nós não percebemos. Nossa arma, por isso, na defensiva contra o inimigo gratuito. Quem são os inimigos gratuitos? São o próximo na rua. Ô Anderson, pelo que eu estou entendendo aqui, você está pedindo para mim procurar problema, para mim evoluir, para mim sair, dar um tapa na cabeça de um rapaz, tomar um soco e tentar entender esse propósito. Ó, está lá no livro dos Espíritos, né? O mal é preciso, mas ai daquele quem fizer. Não vamos atrás do problema. Não precisa, não deve e é errado. Você for atrás do problema, está fazendo mal, ou para você, ou para alguém. Deus é onipotente, onisciente. Ele sabe a medida de nos direcionar os problemas para a solução. Não vamos atrás de uma fofoca, gera um problema. Você vai fazer uma fofoca, você está indo atrás de problema para depois solucionar e vai tirar uma virtude daí? Se tiver consciência, vai, mas para que se você não fazer isso, além de você não criar dívidas e não fazer um auê, Deus vai te mandar um problema semelhante para você conquistar o que ali se poderia tirar. Então não vamos atrás do problema, só vamos esperar. Inimigos gratuitos, então, eles vão vir trazer problemática a qual nós vamos tentar resolver. Tranquilos, não procure problema, ele vai vir. E naturais aqui eu entendo que seriam os naturais, seria, vamos pôr assim, a parte física, como doença, alguma coisa, né? Sei lá, vamos pensar assim, alguém tem alguma opinião diferente? Pode falar, pode interagir, até mais gostoso. Eu entendo assim que os ensinos de Jesus, o seu exemplo, tudo, tem um ditado, que eu até falei num estudo lá no Cefep, outro dia, que é assim, que é um ditado árabe que guarda muito na cabeça. Se para o seu mal há problema, não há remédio, por que reclama? Se para o seu mal há remédio, por que reclama? Então eu entendo aqui que o natural é pegar o exemplo do Cristo. Apesar de muitos dos seus discípulos ter problemas naturais, físicos, do dia a dia, emocionais assim, continuavam a crescer, continuavam em movimento. Que nossa posição acordará são invariavelmente o remédio para isso, o amor contra os gratuitos e a compreensão contra os nossos limites, piedade e auxílio incessante. Conforme a circunstância, é trabalho, muito trabalho, renúncia, muita renúncia, humildade, perseverança. Esse é um pouco difícil, né? Ser humilde e perseverante. Somos uns orgulhosos ainda. Achamos que não somos. É só pisar no calo de cada um de nós. Eles vão sentir isso aí. Em meio às ações e reações do dia a dia, nos é dado a medir a paz já arregimentada. Deixa eu perguntar, alguém de vocês sabe como medir um pouco da paz do Cristo em nós? Uma forma, existem muitas, mas uma fácil, e provavelmente todos os dias, ou cada dia sim, dia não, há como medir. Nosso primeiro impulso diante da adversidade, diante de uma calúnia, diante de uma contrariedade é principal. Prestem bem atenção, a partir de hoje vigia qual é a primeira reação que temos dentro de algo, de um movimento que nos contraria. Qualquer. Aberto ao ponto. Você anota rapidinho. Aí você vai notar como você reage ou como não reage. Depois eu vou ensinar como voltar. Eu vou ensinar agora. No próximo slide.
Ainda falando um pouco da luta, da transformação que o Cristo trouxe. Ô Anderson, mas é muito difícil isso. Claro que é muito difícil. Como eu falei no início, nós estamos lutando agora, talvez uns uma encarnação, os um pouquinho assim, um passo mais evoluído que nós hoje, na compreensão e na paciência, talvez já despertar um pouco no final da encarnação passada, através de alguma reflexão de dor, ou de dentro de uma religião, sei lá, mas a maioria agora. Agora nós falamos, pensemos todos juntos, estamos recebendo esses ensinos do Cristo agora. Antes tinha, mas vai saber o que faremos. Vamos pensar como somos e como deveríamos ser. Lá atrás tem muita carga que reflete em impulsos, e agora tem pouca. Então, é muito complicado, muito difícil nós lutarmos contra o homem velho, contra as tendências e o vício. É muito difícil, mas não é impossível. Por quê? Ele é grande, como eu falei, forte, cheio de armadura, e sabe lutar muito bem. Ele sabe o que nós gostamos, ele sabe o nosso prazer. O homem novo está aprendendo agora, talvez uma criancinha ainda. Se for em confronto, o vício vai sempre ganhar. Qual que é o segredo? Então vamos lá, daqui a pouco eu falo. Agora vamos para a segunda parte. Alguém entendeu, conseguiu ficar esclarecido sobre a diferença da paz e do sossego? O porquê Jesus veio trazer a paz? Não veio trazer a paz? Porque a paz que o pessoal acreditava era o sossego. Então ele está mudando. Deu para entender? Então vamos agora para a espada. Voltando lá no início, na época de Jesus, no povo, a espada representava o quê? Para começarmos a entender? Luta, né? Luta, conquista, batalha, divisão, é tudo isso. Olha a didática de um ser crístico. Espada no final da frase. Dentro de um povo que não tinha outras armas, a não ser a luta física através da espada. É um gênio. E podemos trazer até hoje, porque até hoje existe a espada, e o seu entendimento por ela é ainda a mesma. Vocês lembram da primeira imagem lá, como estava a espada lá de apresentação? Alguém lembra? Depois eu volto lá. Não vai guardando, né? Então Jesus usa, mas ele trouxe a espada. Então a espada é confronto, batalha, luta. Mas não contra os outros, não contra os nossos, contra nós. Ele trouxe a espada da luta contra a nossa imperfeição. A espada, ela gera divisão, porque ela não importa dos dois lados, ela divide. Então ele falou, vamos fazer como? Agora vamos lá. De como fazer, identificar o primeiro impulso, como lutar através dele. Tem aquela pergunta do livro dos Espíritos 919, que todo mundo fala nela, né? Chegar, fim do dia, passar o seu dia em revista, ver seus erros e correr, se possível, repará-lo, né? Fala de Santo Agostinho. Pois eu digo que tem uma forma que junto com ela fica fácil para a nossa reforma íntima de cada um. Primeiro, vamos pegar essa espada. Vamos pegar uma simbólica, né? Imaginária. Vamos pegar uma folha de papel, fazer um risco no meio, esse risco é a espada de divino. Você chega para alguma pessoa que você confia e que seja verdadeira, não bajuladora, começa a perguntar para essa pessoa os seus defeitos e suas virtudes. E você também faz. De um lado defeito, de um lado virtude, assim por diante. Você divide isso, coloca suas virtudes do lado para não esquecer e falar elas todos os dias de manhã. E os defeitos, você começa a entendê-los, estudá-los. Primeiro você estuda qual que é esse defeito, o que ele faz com o próximo em geral e com você. Chega no final do dia, você faz o que Santo Agostinho fez, passa o seu dia em revista. Ache esses defeitos dentro da revista. Achou? Vá pedir desculpa, vá refletir, vai fazer a reparação.
você mirando direcionado nas suas falhas, a qual pessoas próximas, sérias, sinceras, te falam, você vai criar um hábito e uma facilidade de identificar os erros a qual estamos muito acostumados e fazemos constantes a todo momento mesmo. Talvez seja por isso que Paulo, em Romanos 7,19, só coloquei o 7,19, mas leiam até o 7,24, esta frase: porque não faço o bem que quero, os impulsos de tantas coisas do passado, mas o mal que não quero, esse eu faço. É ou não é? Ele é muito verdadeiro, Paulo, né? Não é à toa que ele é mentor de Emmanuel. Muito forte, muito. Olha lá as tendências do passado atuando. Conceito de paz entre os homens desde muitos séculos foi visceralmente viciado. Eu repeti essa frase aqui porque ela bate de encontro com o que Paulo fala. Por que esse mal que eu não quero eu faço tanto? Porque está visceral, está lá dentro, está guardado ali, é difícil. E o bem é difícil fazer, não é hábito, não é fácil fazer. Até porque, se for pegar o Evangelho, segundo o Espírito, capítulo 9, eu não vou me lembrar muito bem qual que é o item, mas leia o nome que vai fazer, o capítulo 9 vai fazer muito bem para quem ler. Vocês vão encontrar ali que toda ideia renovadora que é lançada, sempre vai haver uma ação contrária, negativa, querendo derrubar. Então, sempre quando nós formos tentar nos melhorar, sempre vai ter alguém que vai querer nos derrubar. Sempre. Vocês estão vendo Deus mandando as dificuldades para que nós solucionamos? Não precisou correr. Você está melhorando, as forças contrárias vão vir te provar. E acabou. Não vai atrás de procurar problema. Eles vão vir. Solucione, aprenda com ele e passe adiante. A espada, ela é o instrumento apto a promover, quando bem dirigida, a fortaleza interior, pelo controle das imperfeições que a falta de vigilância podem emergir e nos levarem ao sofrimento e decepção. Olha o Consolador na pergunta 304. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas dos homens. Você lembra lá no início? Que todo mundo queria que Jesus tomasse tudo e fizesse a fraqueza dos homens, os seus desejos, a sua tranquilidade? Olha Emmanuel. Mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Ele trouxe a batalha com a espada para que nós procurássemos dentro dos seus ensinos. E ele mostrou que é possível. Porém, eles não vão ficar na cruz como ele ficou. Eles não vão ter que carregar a cruz para lá para cá, como ele fez. A nossa prova é diferente. Ele ensina o orgulho, a visibilidade excessiva. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo. Consigo mesmo. A luta é nós com nós, é eu com eu. Extirpando os velhos inimigos do seu coração, os vícios, o prazer. Sempre capitaneados pela ignorância, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Aqui eu me lembro também de quem agora, esse livro eu tenho certeza que vocês leram. Esse eu tenho certeza, estou vendo aqui, ó. Paulo Estevam. Esse ó quanto. É tão bom quanto o outro, viu? Então, lá no meio do livro, não vou falar onde, mas eu vou dar a dica. Quando Paulo pega o pergaminho, que é o Evangelho por Mateus, a indicação de Gamaliel, ele vai para o deserto. Lá ele encontra Prisca e Áquila, na sua casa, com uma cabana, tudo lá.
Ele foi o que matou o pai de Prisca, perseguindo Cristo. E lá ele fica por 2 ou 3 anos, se não me falha a memória. Fica lá aprendendo com eles. Depois de um tempo ele confessa, até não vou contar, mas com os detalhes ele confessa que foi ele que matou o pai dos dois, os dois acolhem ele mesmo assim. Mas o que eu quero pôr aqui para vocês, que chega um certo momento, Paulo pergunta para eles por que eles têm uma coisa de cada em sua casa. Daí Prisca fala para ele: aqui na nossa casa nós só temos o que trabalha no movimento, só temos o que trabalha. Pensemos, o que tem numa casa? A maioria das casas hoje, 4 TV, quantas delas trabalham? Somos um casal, tem 3 carros, quantos carros trabalham? Olha aqui, ó. Eu já pulei aqui. Egoísmo, orgulho, ignorância, vaidade. Tenho 3 frigideiras. Quantas você usa na cozinha? Uma. Só uma está trabalhando. E as outras? Para quê? Eu uso tudo. Faço muita comida. Então está trabalhando? Pode. Só para rever quantas coisas nós temos que não trabalham em casa, é desnecessário, que podemos doar para quem precisa. Vamos começar a caridade, uma coisa fácil, entendeu? Ou não, tudo bem, vamos parar de ter coisas que não trabalham então. Melhorando, mais fácil para o início, tá? Leiam esse livro, é maravilhoso também, vocês vão descobrir coisas grandiosas ali. Leiam estudando, leiam um capítulo, volta, 3 vezes o capítulo. Assim, se recebesse a espada simbólica que o mestre nos trouxe à vida, todos aqui estudam Espiritismo, Evangelho, coisa, então vocês receberam a espada simbólica. Vocês têm o manual, está ali, na casa de cada um de vocês. Vocês têm a espada. Lembra-te de que a batalha institui pela lição do Senhor permanece viva e forte dentro de nós. Com certeza, algum reflexo de cristianismo temos em encarnações passadas. Temos sim, não tenho dúvida disso. Porém, mal direcionada, ou algumas coisas assim. Com hoje, vivendo do Espiritismo, que clareia um pouco mais a nossa mente, temos uma espada mais polida, mais afiada, a qual podemos lutar. Está falando aqui, ó, dentro de nós. Então, quer dizer, irmão já sabe, ele também foi assim. Que nós temos um pouco do Cristo lá dentro de nós. Além do mais, temos a centelha divina. Quando fomos criados, vamos lá, a centelha divina com todas as leis universais gravadas nela. Está lá. A fim que, baixado sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venha a convertê-la na cruz redentora. Vamos usar ela, mesmo que doa, como doeu no Cristo, mas vamos usar ela vencendo as nossas más tendências, em que combate os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros, única estrada sucessível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Quem lê bastante Emmanuel vai perceber o quanto Emmanuel fala de orgulho e egoísmo. Ele fala demais. Em alguns dos seus livros, quando trata um pouco mais da área psicológica, ele fala da mente, do psiquismo e tudo, mas a maior parte ele fala de orgulho e egoísmo. E sabemos nós, pelo livro do Espírito, pelo Espírito da Verdade e por todos aqueles espíritos que o auxiliaram, lá tem muito falando, temos que vencer
os dois maiores mal desse planeta agora: orgulho e egoísmo. E eu acho que ele é muito difícil, hein? A espada de Jesus, que consubstancia todo o acervo desses seus sublimes ensinos, está representada inequivocadamente pela cruz do Calvário. É por ela que a individualidade, renúncia à própria vida, em nome do amor, vence a luta que lhe compete. Vocês lembram daquela imagem que eu coloquei no início? Olha que semelhança com a cruz. Você lembra que a espada estava virada para o livro, que é ali o Evangelho? Ali é a Bíblia, mas é o Evangelho. Identificamos o Evangelho como Espiritismo, nós aqui. Então a espada não está para frente. Não está para frente. Ela está para dentro, para baixo. A cruz, símbolo de Jesus, morreu no formato de uma espada enfincada na terra, nos ensinando e mostrando que a luta é nossa. A terra simboliza a área primitiva nossa, nos simboliza nossos vícios, simboliza o início da luta. Não é bem... Eu achei, quando eu encontrei essa imagem, eu achei muito linda para pôr. Não sei se vocês concordam comigo. Muito bonito. Antes de eu passar o finalzinho agora, o tempo também já está acabando, alguém tem alguma reflexão? Alguma pergunta? Discorda de alguma coisa? Eu estou aqui para aprender. Tudo em ordem? Lu? Mariana? Tu que me ensina muito? Não? Professor? Nada, professor? Tiago? Nada. Tudo Nós jóia? aprendemos juntos. Aprendemos juntos, Nós né? aprendemos juntos. Ninguém sabe tudo, né? Exato. Você trouxe muitas coisas bacanas que o seu ponto de vista faz a gente crescer. Então ninguém sabe tudo. Ninguém A gente sabe. troca informações. Isso. Né? De crescimento. Eu achei um papelzinho aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui foi uma mensagem que veio em áudio. Eu gostei tanto dessa mensagem, veio ontem essa mensagem. Transcrevi ela, igual que eu coloquei um texto em cima, e ela é de baixo. E casou muito com isso que nós estamos falando. Daí em cima foi uma passagem de João, que remata isso. João 14, 27. Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Jesus. Não vos dou como o mundo a dá. Essa tradução é a tradução por Emmanuel, porque aqui no meio da não vos dou, uma coisa assim, é muito, muito difícil, né? Eu não consigo. Então, não vos dou como o mundo a dá. A mensagem que veio ontem. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo, e não do estado material do meio em que acha. Quem ouviu essa mensaginha? Eu acho que a galera do CETEC ouviu. É linda, linda. Desse tamanho, muito bonita. Agora, para finalizar, eu gostaria que vocês ouvissem uma historinha aqui. Vamos ver. Bem interessante para nós finalizarmos. Está na obra Crestomatia Espiritualidade, uma obra psicografada por Divaldo Franco e uma mensagem assinada por Padre Natividade. O nome da mensagem é As Três Sombras. Diz a mensagem assim: numa estrada deserta, em noite fria, deslizavam tristes 3 sombras encapuzadas. Seguiam quase mudas, mas de quando em quando entreolhavam-se inquietas e murmuravam expressões sem nexo. Numa curva inesperada, pararam e se apresentaram. A primeira, a mais alta e negra, aproximou-se e gargalhando esclareceu: eu sou a ira,
faço-me o caminho mais curto para a morte. Vivem comigo o desespero e a tragédia. O ódio me cede os passos e calço-me com as sandálias da revolta. Acompanho o homem desde que o mundo é mundo e pretendo viver com ele eternamente. Com um simples apelo, sou recebida com prazer em toda parte. Sou feliz assim e gosto de atrair todo mundo para mim. A segunda sombra falou então: eu me chamo medo, sou a porta larga que conduz à loucura. Tenho grande força e, olhando para a ira, falou com arrogância: você é facilmente vencida por alguns minutos de meditação, prece, perdão, e suas companheiras morrem assim que a humildade se apresente, mas eu sou invencível. Escondo-me na luz e nas trevas, entre sábios e ignorantes, entre grandes e pequenos, ricos e pobres, moro em todos os lugares. Como rei, cerco-me de bajuladores fiéis, como a dúvida, o receio, a desconfiança e o pavor. Fez-se breve intervalo e as duas megeras se olharam. Fitando a terceira companheira, perguntaram: e tu? Quem és, filha da tristeza? Qual é o teu nome? Bem, eu até nem sei ao certo. Uns me chamam de infortúnio, outros de felicidade e muitos de desgraça. Sempre vivi errante, perseguida, odiada, jamais pude sorrir. E fechando os olhos, como quem recordasse de algo, falou com grande emoção: um dia, numa estrada, encontrei alguém que sorriu para mim. Era moço, alto e belo, tinha olhos mansos e meiga voz, embora seu rosto refletisse tristeza imensa. Fitou-me comovido e mudo passou. Notei que muitos o seguiam, chamando-o de mestre. Tempos depois, eu o encontrei novamente. Era noite. Ele orava num lugar sombrio, chamado Horto das Oliveiras. Ele me reconheceu. Seu rosto suado cobriu-se de um ligeiro sorriso e disse: não desfaleças, irmã, segue tua trilha. Daquele dia em diante, não deixei mais. Acompanhei-o a tábuas cortas, suportando o golpe do chicote, dilacerando-lhe as carnes, a fúria dos perseguidores, a solidão, o abandono. Na cruz, cercado pela multidão encolerizada, fitou-me quase sem forças e murmurou só para mim: avança, missionária. Longa, difícil e bela é a tua tarefa. Não seguirás mais a ira e o medo. Serás a minha mensageira ao mundo desatento. Só e incompreendida, ensinando em silêncio. De quando em vez, terás a companhia das lágrimas e da saudade, mas em teu caminho deixarás esperança e paz. Vai, dor, irmã. Em meu nome ergue as minhas ovelhas. Fala-lhes da paciência e da resignação, da coragem e do bom ânimo. E depois de rápida pausa, concluiu a terceira sombra: eu sou a
Acompanhei aquele moço de olhos mansos e meiga voz até os últimos minutos de sua breve existência entre os homens. É em nome deste que busco suas ovelhas e as conduzo ao seu aprisco. Fez-se então profundo silêncio. O vento soprou mais forte. Despedindo-se, as 3 sombras seguiram, cada uma por um caminho diferente. Padre Natividade. Bonita mensagem, né? Quem daqui veio pela alegria no centro procurar Jesus? A maioria pela dor. Ou eu costumo falar que eu acredito que 90% veio pela dor. Mas chega disso, né? Vamos procurar agora ver pela alegria. Porque a dor, como diz uma pessoa que eu gosto muito, a dor é a única que ela conduz a todos para o caminho correto. Que ela vai ensinar. É a melhor forma de corrigir a pessoa. Porém, não precisamos passar por uma dor severa. Só a dor pequena de aprender com as dificuldades. Então vamos refletir, vamos parar de ter medo dos problemas pelo motivo da dor. Vamos encarar. Posso pagar a lista? Deixar sozinho. Assim, né? Vamos todos agora, já sentindo toda a presença dessa equipe espiritual maravilhosa que nos envolve, percebendo também a presença do nosso mentor individual, que está ao nosso lado desde o primeiro momento aqui na carne, batalhando, nos ensinando, nos inspirando, sempre pronto a nos colocar no colo. Junto dele, agradecidos por tudo que faz por nós. Elevemos nossos pensamentos agora a Maria Santíssima, nossa Mãe, a qual muito amou a todos. Pedimos a ela que envolva toda essa casa, a espiritualidade aqui, e a nós, que em seu manto azul que vai nos trazendo aquela paz interior, a paz do seu Filho. Mãe, auxilia-nos, Mãe, para que possamos ter força para vencer todas as dificuldades. Enche o nosso coração com o seu amor. Nos acolha. Junto com a nossa Mãe, mentalizamos Jesus agora. E lá do alto ele projeta uma luz branca, bem clarinha, que vai descendo por todos nós. Vamos percebendo essa luz penetrando o nosso ser. Banhados. Vamos mentalizando ela, se expandindo no nosso corpo, envolvendo nossos irmãos aos lados. E todos aqui sintonizados com o Cristo. Pedimos, Mestre amado, auxilia-nos, Mestre, nesta caminhada. Muita gratidão pelo seu Evangelho, pelo seu ensino. Vamos estender a mão ao alto, a qual seguramos muito forte na mão de Jesus e Ele nos puxa. Junto com Ele, nos mentalizando nesse azul infinito dos céus, contemplando o sol, as estrelas, nosso planeta. Tudo isso é Deus, nosso Pai. Pai, obrigado por tudo que temos e tudo que somos. Obrigado por mais esse momento. E se for da sua vontade, possamos permanecer mais um tempo na carne, agora comprometidos a enfrentar as nossas dificuldades, aprender com ela e divulgar a solução.
vamos dando por encerrados os estudos e logo após que prepare os passos para cada um de nós, saudando a todos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso passe e o retorno da nossa casa. Que assim seja. Muito obrigado. Trabalhadores, por favor, vamos às classes.